Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Núbia. Vamos para mais uma aula de Química da segunda série, ok? E para a gente iniciar, vamos ver quais são os objetivos da aula de hoje? Bom, primeiro objetivo, compreender as reações de ionização e dissociação, diferenciar as reações de ionização e dissociação. Nós vamos identificar quais são os compostos inorgânicos que sofrem esses tipos de reações e, por fim, nós vamos aplicar os conceitos na resolução das atividades, ok? Então, vamos lá. O que é uma dissociação iônica? O processo de dissociação foi descoberto pelo físico-químico Arrhenius. Ele observou que algumas substâncias, quando colocadas em água, podiam conduzir eletricidade. Assim, Arrhenius sugeriu que nas soluções aquosas, lembrando, professor, o que é uma solução aquosa? É aquela solução que tem como solvente a água. Deviam existir partículas carregadas eletricamente, ou seja, os íons, ok? Então, a dissociação iônica é a separação de íons que ocorre a partir de compostos iônicos dissolvidos em água. E por que compostos iônicos? Iônico lembra íons. Então, são íons que formam as substâncias, ok? A água interage com os íons e provoca sua separação, e aí esse fenômeno é denominado solvatação. É importante ressaltar que apenas substâncias iônicas, como os sais e as bases, sofrem dissociação, ou seja, tem a separação desses íons, quando em soluções ou fundidos, ok? Ou seja, dissolução iônica é a separação de íons, ok? Então, quando nós temos um eletrólito, quando esse eletrólito ele é iônico, a sua dissolução em água possibilita a separação de íons do retículo cristalino, né? Então, nós temos aqui o exemplo do cloreto de sódio em água, liberando Na+ e Cl- aquoso. Então, vamos ver aqui nessa imagem? Nós temos aqui o retículo cristalino, que é esse composto iônico, cloreto de sódio. Na presença de água, olha o que acontece? A separação dos íons. Na+, né, que esse mais representa o Na, o menos representa o Cl. Então, aqui nós temos a separação dos íons. Então, aqui antes a gente tinha um retículo cristalino, agora nós temos uma solução iônica, porque tem a presença de íons nessa solução, ok? E aí é por isso que é possível essa lâmpada fique acesa. Então, uma solução iônica permite a passagem de corrente elétrica. E por que isso é possível? Porque aqui dentro nós temos íons em meio a essa solução, ok? Diferente quando a gente tem uma solução molecular ou uma substância molecular, ok? O açúcar é diferente do sal, então o sal é um composto iônico. Então, iônico porque tem íons. O açúcar é uma substância molecular. Então, uma substância molecular, nesse caso aqui, não liberou íons para essa solução. Então, a lâmpada apagada, né, essa solução não permite a passagem de corrente elétrica porque não tem íons soltos ou liberados ou não foram separados dentro dessa solução, ok? Assim como nas bases, a dissociação dos sais é um fenômeno físico, pelo fato de essas substâncias serem formadas por ligações iônicas, ou seja, pela interação entre íons, cátion e ânions, ok? Então, nós temos aqui, ó, dissociação das bases, representado nessa equação química, nós temos hidróxido de sódio em meio à água, formação desses íons, cátion e ânion. Hidróxido de zinco, da mesma forma, a gente tem a produção de íons, a separação. E dissociação dos sais, nós também temos a separação, cloreto de sódio, como nós vimos anteriormente, e o sulfato de magnésio, ok? Então, tanto as bases como os sais sofrem dissociação, ou seja, os íons que formam essas substâncias em meio aquoso liberam os íons, ok? O que é uma reação de ionização? Da mesma forma que a dissociação, Arrhenius formulou fenômenos, né, através das experiências,
foram formulados os fenômenos de dissociação iônica e ionização. Então, o que é ionização? É um fenômeno que ocorre quando uma substância molecular, então que a gente já pode estar vendo aqui a mudança, né, dos termos, quando a gente falava de dissociação, a gente falava de substâncias iônicas, no caso de ionização, substância molecular. Entra em contato com a água, reagindo, forma íons, ok? Então, ele verificou, Arrhenius, que as soluções moleculares, aquelas formadas por meio de ligações covalentes, ou seja, existe o compartilhamento de elétrons, não possuem íons inicialmente. Porém, todas as substâncias moleculares inorgânicas, como os ácidos, formam íons em contato com a água. Então, ele fez vários experimentos e teve essa observação, ok? Então, como a gente pode observar aqui nessa imagem, a gente tem que o HCl é uma substância molecular, porque o hidrogênio se liga ao cloro através da ligação covalente, eles compartilham um par de elétrons, e aqui a gente tem a presença da água, ó. Então, a água, né, o HCl na presença da água, ocorre a quebra dessa ligação aqui, que une essa ligação covalente, e aí a gente tem a formação de íons. Diferente da dissociação, que era somente separados, aqui a gente tem a formação. Por quê? Tem a quebra dessa ligação covalente, ok? Então, como ocorre a ionização do HCl? Então, nós temos aqui, ó, que realmente não há íons nessa substância, pois ela não foi formada através da ligação iônica. O HCl é uma substância polar, ok? E a gente pode observar aqui, ó, como ela é uma substância polar, é porque ela apresenta polos, lado positivo, como a gente pode observar aqui, e o lado negativo. E na presença da água, que também é uma molécula polar, porque apresenta polos, e esses polos eles aparecem devido à diferença de eletronegatividade entre os elementos químicos que formam essa substância, ok? Então, assim, quando o HCl é colocado em contato com a água, ela atua como reagente, sendo que o hidrogênio positivamente carregado do HCl é fortemente atraído pelo oxigênio da água, tendo em vista que o oxigênio é ainda mais eletronegativo que o cloro. Com isso, a molécula de HCl é quebrada, como a gente viu anteriormente naquela imagem. O hidrogênio liga-se à molécula de água, formando o cátion hidrônio, H3O positivo, aquoso, e o cloro fica com a carga negativa, formando o ânion cloreto, ok? Então, aqui a gente tem a explicação de como que acontece a formação desses íons, ok? Então, aqui a gente tem a equação que representa essa reação e ela pode ser simplificada dessa forma. HCl em meio aquoso libera H+, e Cl-, ok? E aí aqui a gente também tem uma lâmpada sendo acesa através desse eletrólito forte em presença de água em meio aquoso, porque libera íons, ok? Compostos que sofrem ionização. Então, os ácidos, segundo Arrhenius, é toda substância que, quando adicionado à água, vai ionizar. Então, todas as vezes, gente, lembra, ácido sempre vai ionizar. As bases e os sais sempre vão dissociar os seus íons, separar, ok? E formam os cátion hidrônio e um ânion qualquer, de acordo com que estejam ligados com esse cátion, ok? Então, a gente tem aqui o exemplo, ácido HCN, olha aqui, ó, em meio à água vai formar cátion e ânion. Nós temos o ácido aqui, H3PO4, da mesma forma, na presença da água vai formar os íons, cátion e ânion. E a ionização do ácido H2SO4, da mesma forma, em meio aquoso, vai liberar cátion e ânion, ok? E aí, só para a gente relembrar, ácido sofre ionização e tem a formação de íons, cátions e ânions, ok? Qual é a diferença, então, de ionização para dissociação? A dissociação e ionização resulta em soluções que possuem uma característica comum. Qual é essa característica comum? Liberam íons na água, porém a origem desses íons é que diferencia um processo do outro. Então, ionização
Trata-se de um processo químico que envolve alguns compostos moleculares apenas ácidos e que resulta na formação de íons, ok? Quando interage com a água. E a dissociação trata-se de um processo químico que envolve a separação de íons que ocorre a partir de compostos iônicos dissolvidos em água. Então, essa é a diferença entre ionização e dissociação, ok? Vamos para o nosso exercitando? Questão 1. Julgue os itens a seguir como verdadeiros ou falsos. Letra A. Algumas substâncias moleculares podem formar soluções iônicas quando dissolvidas em águas. A condutibilidade de corrente elétrica apresentada pelas soluções aquosas é explicada pela presença de íons livres na solução? Letra C. O HCl em solução aquosa não conduz eletricidade porque é molecular? Letra D. O HNO3 conduz corrente elétrica em meio aquoso? E a letra E. O cloreto de sódio, NaCl, conduz corrente elétrica no estado líquido, sólido e em meio aquoso? Então, a gente vai ver agora cada uma dessas afirmativas, ok? Letra A é verdadeiro. Algumas substâncias moleculares sofrem ionização em meio aquoso e podem formar soluções iônicas. A letra B também é verdadeira. A letra C é falsa. Apesar de ser molecular, o HCl sofre ionização quando dissolvido em água e gera uma solução que conduz eletricidade, ok? Se estiver em água, beleza? Letra D, verdadeira. E a letra E é falsa porque o cloreto de sódio, NaCl, não conduz corrente elétrica no estado sólido, somente se ele estiver em meio aquoso, ou seja, na presença da água, ok? Pessoal, por hoje é só. Não deixe de acessar a plataforma Eduque para rever essa e outras aulas. Bons estudos e até a próxima!